existe essa coisa que eu chamo de a Malásia da geração Z. Malásia é uma palavra francesa que significa um sentimento de mal-estar, um desconforto, um sentimento ruim na boca do estômago que você não consegue saber exatamente de onde vem. Você não consegue saber exatamente a origem desse sentimento. E por que que eu acho que a geração Z sofre disso? Bom, a geração Z nasceu entre uma crise econômica e a, o trauma coletivo do atentado do 11 de setembro. Sendo assim, o povo já estava com um certo clima e daí nasceram justo a tempo de pegar a festa, que foram mais duas crises econômicas. E isso afetou a economia. De repente não era mais possível com um emprego só que facilmente todo mundo sustentasse uma família, talvez. E eles pegaram isso também justo numa época de explosão tecnológica. A tecnologia emerge muito fortemente na questão das mídias sociais, e eventualmente das IAs também, e da internet. A internet e a tecnologia nesse sentido está, de certa forma, no seu apogeu agora em 2025. Acho que provavelmente para chegar a uma certa revolução com a questão das IAs. E a, a globalização, mais uma dificuldade de se estabelecer economicamente, mais as redes sociais, ainda por cima, gera uma crise de identidade, porque as pessoas não estão mais em pequenas comunidades ou em comunidades nacionais, o que não é necessariamente um problema, sabe? Tem lados muito bons disso. De repente as pessoas podem saber como é o resto do mundo, podem ter acesso à informação, acesso a todo tipo de coisa, acesso a conhecimento. O problema é que a gente tem esses jovens que eles têm motivação, eles cresceram ouvindo, eles cresceram na época da motivação, de certa forma, eles cresceram sendo incentivados a ir atrás dos seus sonhos, mas eles vivem nesse mundo tão líquido e rápido, onde a internet fica bombardeando eles de informações constantemente, de forma que eles não têm nem tempo de saber realmente quais são os sonhos deles. Eles só sabem que eles têm que perseguir alguma coisa e eles veem as notícias chegando uma atrás da outra e o mundo não parece tão fácil assim. Conseguir dinheiro não parece tão fácil assim de repente. Então, os sonhos que supostamente todo mundo deveria estar realizando, os sonhos que eles estão vendo, as exceções, os 1% realizando nas redes sociais, que fazem parte desse bombardeamento de informação, eles parecem inalcançáveis ou muito distantes. E de repente isso instiga esse sentimento de desesperança com o futuro. Ou talvez não com o futuro, talvez com a nação, talvez com a vida, talvez com alguma coisa do tipo. Por isso que tem uma emergência tão grande em comunidades na internet focadas em autodesenvolvimento, em como ganhar dinheiro, como prosperar na sociedade, o que é melhor para a sociedade. Tem cada canto que você olha tem um podcast, tem uma série de vídeos, um canal sobre isso, alguém falando sobre o que é importante na sociedade, sobre o que a sociedade precisa. De certa forma, esse canal aqui nunca se nunca teve a pretensão de ser esse tipo de canal, de falar sobre o que é bom para a sociedade. Esse canal aqui
nasceu como um projeto pessoal e eventualmente foi focando sempre no indivíduo, porque a única solução boa que eu tenho para esse estado de malásia é o indivíduo. Eu acho que o indivíduo deveria buscar, através de si mesmo, as ferramentas para resolver isso, porque é um problema, uma questão tão complexa e grande, envolve o mundo inteiro de certa forma, ou um país inteiro, dependendo da onde o indivíduo mora, e problemas grandes têm soluções grandes, problemas complexos têm soluções complexas. E sendo assim, o que que um indivíduo vai fazer quanto à economia mundial? O que que um indivíduo vai fazer ah, quanto à liquidez das coisas, ao capitalismo sendo cada vez mais exigente das pessoas, quanto a... Por exemplo, olha esse canal aqui. Eu tenho o quê? 40 inscritos agora. O que que eu vou fazer com a competição? O que que... Se eu quisesse que esse canal crescesse, que fosse um projeto bacana, o que seria legal, né? O que que eu vou fazer com isso? Eu aqui com as minhas thumbnails ruins e o meu conteúdo mal produzido, eu tenho um celular para gravar isso só. Quais soluções o indivíduo tem? Como lutar contra o mundo, né? Ah, valores pessoais, saber quem você é, saber o que você ama, o que você gosta, entender que a vida nem sempre vai colaborar, entender que às vezes o mundo não colabora, a vida não colabora para você fazer as coisas, entender que isso é normal, que tá tudo bem, que não é um sinal de que você é um fracassado, um perdedor, que isso sempre aconteceu na história da humanidade, e não se achar um fraco por sofrer, não se achar um fraco por ter defeitos, por não ser como seu pai, como seu avô, não projetar, não se achar um lixo, porque existe muito isso dos mais jovens achando que eles são uns inúteis, que eles são preguiçosos, mas eles estão passando por muita coisa. Entender que você precisa de algumas coisas na vida, algumas coisas boas, entender que às vezes um café na padaria de tarde, um, um dia pegando sol no quintal, fazendo alguma coisa que você gosta, que é pequena e simples, às vezes vale tanto quanto grandes conquistas, porque são tipos diferentes de realização e por mais que não é para você desistir das coisas, você precisa daqueles momentos para si mesmo, nem tudo é só a correria, esse negócio de correr, correr, correr e não olhar para trás e torcer para nunca cair num buraco, isso daí, olha, eu não sei, pode funcionar para ti, mas eu acho que é um caminho para ficar bastante frustrado quando a vida te dá um tapa na cara. Quando você descobre as coisas que você ama, por consequência você começa a viver mais intensamente, o que é algo que gera prazer na vida, gera ah, alegria, estar apaixonado por algo. Mas o que? Como eu descubro isso? Bom, eu acho que o silêncio e a calma, os momentos para relaxar, tem justamente muito a ver com isso. Por isso que eu falo do café na padaria e do dia de sol, porque não é correndo e correndo sem parar que você vai ter tempo de entender a vida. Existe uma batalha entre os valores estabelecidos e os valores pessoais, porque às vezes a sociedade diz para você que você tem que ir atrás de uma coisa, ou que você tem que fazer uma coisa, que você tem que talvez se tornar uma espécie de
nômade digital empreendedor para escapar do CLT. E existe a ideia de que talvez você nem saiba ainda o que você quer fazer, mas você sabe que você não quer sofrer, você não quer passar dificuldades, né? Mas uma coisa é verdade. Para chegar em um ponto de satisfação, você vai passar por dificuldades. Então, é sempre bom saber aquilo que vai te dar a satisfação. E como é que a gente sabe disso, né? Experiência e momentos de calma e silêncio para que você possa assimilar as coisas, para que você possa fugir dos estímulos digitais constantes, das notícias que não param, do feed do Instagram, dos shorts do YouTube, dos vídeos curtos do TikTok. Isso tudo vai fica rodando na sua cabeça e contribui para essa malásia, contribui para esse sentimento de cansaço e desconforto que parece que chega no final da noite. No final das contas, eu sou só mais uma pessoa tentando entender isso tudo, então é óbvio que a minha palavra aqui não é sagrada, eu não sou o dono da verdade. Eu só queria realmente bater um papo com você, vai que você se identifica com isso, sabe? Vai que isso fala com você de alguma forma. Eu queria ouvir de você, na verdade. Se você tiver algo a dizer pra mim, põe aí nos comentários, vamos bater um papo, sei lá. Eu adoro quando o pessoal comenta, eu adoro ouvir a opinião das pessoas e trocar uma ideia. É preciso criar novos valores? Ou dá pra viver apenas com os valores da sociedade? Alguém sabe a resposta disso aí, gente? Isso seria legal, hein? De descobrir.